Boa noite a todos, muito obrigado. Meu nome é António Lopes, sou investigador do Centro de Estudos Geográficos e professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e queria deixar aqui talvez mais questões do que soluções. Já falámos aqui de várias coisas, nomeadamente hoje começa a voltar à discussão as cidades compactas. Os nossos estudos mostram que as cidades compactas, ou seja, ao compactarmos o espaço urbano, isso faz reduzir consideravelmente um recurso que nós temos nas cidades, que é o vento. A ventilação nas cidades é absolutamente fundamental. No nosso caso, aqui em Lisboa, e é um exemplo, nós temos velocidades do vento muito diminuídas, em cerca de 30%, se não tivesse cá a cidade, só por implantarmos as nossas atividades nestes espaços. Obviamente, quando compactamos a cidade, obviamente as concentrações e a exposição, sobretudo, o Sr. Professor falou muito bem, a exposição aumenta, aos poluentes aumenta. E, portanto, é uma ideia um pouco, enfim, que eu acho que deve ser mais bem debatida, porque, sob o ponto de vista ambiental, a cidade compacta não é uma solução. Pode ser solução por causa dos transportes e da diminuição do tempo e do custo casa-trabalho, mas, sob o ponto de vista ambiental, traz problemas graves, nomeadamente no aumento das concentrações de poluentes e da nossa exposição a esses poluentes. Estes encontros são muito interessantes porque nos obrigam a ir procurar coisas novas. Nós andamos, no nosso meio académico, andamos muitas vezes preocupados com o dia-a-dia, com as aulas, com a burocracia que nos é imposta todos os dias, mas de vez em quando aparecem assim uns temas interessantes e nós vamos à procura do que é que há novo sobre este assunto. E eu andei à procura de alguns artigos recentes, um deles, e que são problemas para que supostamente as tais soluções que nós damos para o ordenamento do território, um deles são as árvores, os espaços verdes, que são muito importantes. Outro deles é a transposição do carbono, da economia do carbono, nomeadamente através da queima dos motores de combustão para os veículos elétricos. E confesso que estou um bocado perplexo. Os nossos colegas alemães e belgas publicaram aqui, que depois posso dizer quais são, 2 artigos muito interessantes em revistas há muito pouco tempo, 2014. Um deles chama-se To Tree or Not to Tree. Eu, quando discuti com eles isto num congresso internacional em Freiburg, eu quero-vos dizer que quase nos pegámos, porque eles encostaram a um canto, porque nós, na velha escola, dizíamos que é preciso plantar árvores para melhorar o ambiente urbano, portanto a nossa especialidade é a climatologia urbana e, portanto, é preciso, os espaços verdes são fundamentais. Eles diziam, e, enfim, os modelos mostram, e, portanto, também falamos em muitos modelos, e depois, na prática, nós não testamos esses modelos e não sabemos como é que é na realidade. Na prática, os modelos o que nos dizem é que o balanço entre o que ganhamos em espaços verdes e, sobretudo, na absorção pelos vários sistemas das plantas, não compensa o facto de diminuirmos a ventilação dentro dos cânions urbanos, portanto, dentro das ruas. E, portanto, há todo um estudo a fazer exatamente para vermos que tipo de espécies, sobretudo em cada local, em Lisboa, por exemplo, ou nas outras cidades, que tipo de espécies e que tipo de espaços verdes é que necessitamos. Até porque muitas das espécies também são muito alergogénicas, não é? Por exemplo, estou-me a lembrar dos chocos, que na primavera nos deixam aí a respirar mal e a espirrar. O outro artigo que eu vos queria falar é o efeito dos veículos elétricos na qualidade do ar. Durante muito tempo nós tivemos como é que é dizer? Nós tínhamos um sonho que era o carro elétrico que vinha transformar as cidades. O que estes estudos nos mostram, estes estudos alemães, e se calhar é aqui lançar já as bases para começarmos também a fazer isto cá. Ainda bem, sei que a vossa equipa está a fazer, mas eu gostava que mais gente fizesse. Inclusivamente, os carros elétricos, a transformação dos carros elétricos para as metas alemãs, precisariam, para termos a qualidade ambiental aos níveis dos limites aceitáveis para a saúde humana, nós teríamos que diminuir em cerca de 40%, portanto, ou aumentar em 40%, melhor dizendo, aumentando 40% os veículos elétricos para termos o nível das partículas, sobretudo as partículas seria a 100%, mas para o NOx, para os vários NOx, o NO2, seria neste caso de 40%. Portanto, nós teríamos que fazer um esforço enorme, e temos que fazer um esforço enorme para ter
ganhos pequenos na saúde e, sobretudo, nas concentrações de poluição nas cidades. Faz-me quase lembrar a questão das alterações climáticas. Nós, para daqui até 2100, nós já vamos um pouco, já vamos um pouco atrasados, porque mesmo mantendo os níveis atuais de emissão dos gases de efeito de estufa, o problema já vai se manter durante muito tempo, e aqui teremos também esta solução também tem que ser muito bem estudada. Eu queria só deixar aqui, para terminar esta pequena intervenção, dizendo aqui, os países do sul da Europa são dos mais, digamos, onde existem maiores concentrações, por exemplo, das partículas. Nós vivemos numa região mediterrânea que é afetada, como estamos agora a sentir, por sistemas de sul que vêm do Saara e, portanto, não sei se repararam de manhã, hoje de manhã a atmosfera sobre Lisboa estava bastante castanha. Hoje ainda não temos acesso aos dados do dia, obviamente, mas de certeza que hoje nós tivemos um aumento de partículas do Saara. É que há muitas destes poluentes, como nós os caracterizamos, que são quase naturais. Eu lembro estes, e temos alguns estudos feitos e que mostram, quando há poeiras do Saara, que estes sistemas de sul, o limite mínimo aceitável dispara, assim como, por exemplo, as plumas de fumo dos incêndios. Nós temos os incêndios de Mação de 2013 e depois aqueles incêndios de 2005, nós fizemos uns estudos muito interessantes que mostram que as estações aqui em Lisboa, os valores da concentração de partículas e outros poluentes dispararam e, portanto, também há aqui outras questões a ver, ou seja, o tal sistema global que nós temos que estudar e continuar a estudar, e, enfim, nós... Agradecer. Pronto, e por agora... Deixa-me dar só uma ilustração, Não, porque repara, quer dizer, nós estamos aqui a falar, mas nós no nosso país temos experiências dessas. Na Parque Expo, isto que o seu professor acabou de dizer foi feito à risca, porque foram escolhidas as plantas e foram feitos modelos que foram testados numa grande banca experimental em Coimbra, para ver as velocidades dos ventos, não é? É só para dizer que estas coisas já vêm de há 20 anos em Portugal. Eu vou passar porque... Só. Ainda bem que fala nisso. Eu sei porque eu trabalhei com o professor Jorge Saraiva e, portanto, ele apresentou-me todos esses estudos, eu fui orientando dele no LEC. E tem toda a razão, foi tudo muito estudado, só que o segundo alinhamento de edifícios que aparece na Expo já barram completamente as brisas. E, portanto, os nossos estudos já mostram que, passada essa fase de planeamento, já se faz uma série de edifícios que vão barrar completamente as brisas.